Olá, pessoal. Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo. E lógico, né? Sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, de informação, de estudo, de tudo aquilo que a espiritualidade me permite. Também aplico na minha vida e vou ver os resultados. Pessoal, sempre lembrando de agradecer os antigos inscritos, os novos inscritos, as pessoas que estão se conectando com a minha energia. E se você faz parte aqui do universo de Maria Gil, do Evoluindo com Maria Gil, se conectam com a minha energia, gostam do conteúdo, por favor, que vocês possam aí, né, estarem deixando o curtir de vocês, comentando, compartilhando. Se não são inscritos, que se inscrevam no canal, é de graça. E também vão estar ajudando a Maria Gil, que também vem aqui de graça, deixar um conteúdo bacana, gratuitamente, mas eu acho que é somente assim que nós vamos evoluindo, quando nós podemos ir nos ajudando, né? Somos teias energéticas e vamos todos para o mesmo lugar. Bom, algumas pessoas deixando aí algumas informações, deixando e-mails, pedindo para que eu converse um pouquinho sobre vários temas, e o tema de hoje é sobre arquétipos. Algumas pessoas me perguntando: Gil, você sabe o que são os arquétipos? Você tem arquétipos na sua vida? Fala um pouco pra gente dos arquétipos. Então, primeiramente, pessoal, eu vou deixar claro para vocês aqui que eu estudo também, né, alguns arquétipos, até para poder ativá-los e aplicar na minha vida. Então, eu tenho sim alguns arquétipos que eu uso ativados na minha vida. Lembrando que os arquétipos, eles têm que serem ativados, senão eles vão ficar apenas como um enfeite, tá? Eles podem até que fraco trabalhar na sua energia, mas ele não consegue trazer exatamente toda a propriedade, tudo aquilo que você espera, porque não tem ativação. Então os arquétipos, eles só funcionam quando são ativados, tá bom? Como nós ativamos? Primeiro vão estudar, né? Estudem, vai buscar informação, leia livros, veja outros vídeos. Vocês vão descobrir que os arquétipos também trabalham com a nossa parte hormonal. Tem alguns arquétipos que também liberam aí hormônios como a dopamina, né? Hormônios que te dão uma sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento, de confiança. Isso é muito, muito bacana mesmo, tá? Por isso que eu falo que quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos aí abrindo as nossas portas e vão nos dando um poder assim que é incrível, tá? Bom, mas vamos lá. A nossa linguagem, ela não é 100% verbal. Nós usamos sim a palavra, né, para se expressar, para se comunicar com as outras pessoas, mas nós temos também linguagens não verbais. E aí que entra os arquétipos muitas das vezes, tá, pessoal? Porque figuras arquetípicas que podem ser representadas através de objetos, símbolos, através de animais, através de pessoas, né? Também são figuras arquetípicas. E elas têm realmente um poder muito grande. Por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa e a impressão que você tem à primeira vista te remete a alguma figura, alguma coisa que está ali numa das suas caixas do seu inconsciente que faz essa associação. Tá bom? Então é onde entra essa linguagem não verbal. Algumas pessoas, por exemplo, conhecem uma pessoa a primeira vez, vou dar um exemplo, né? E fala: nossa, não gostei dessa mulher, ela é meio bruxa, ela, né, ela é feia, ela é sinistra. Algumas pessoas usam até essa expressão, né, com uma conotação negativa. Porém, outras pessoas olham a bruxa com uma outra conotação, com uma outra informação que está no inconsciente. Eu vou até dar esse exemplo para vocês, porque eu vou mostrar para vocês um dos arquétipos que eu também tenho. Eu tenho vários, tá, que são ativados na minha vida, mas a bruxa, né, se vocês olharem a abertura do meu canal, é uma bruxinha. E o que essa bruxa representa para mim? Quando eu olho para ela, a informação que eu tenho, ó, é que é uma mulher sexy, empoderada, é uma mulher assim realmente, né, que se você olhar, ela tem um bichinho de estimação que é o gato representa a independência, ele tem umas intuições, ele tem uma visão extrasensorial, então isso também traz para ela, né, essa força. Ela é uma mulher inteligente, porque se vê, ela tem um livro que representa a sabedoria, que representa aí a alquimia dela, o poder escondido, enfim. Quando eu olho para esta bruxa, é essa informação que eu tenho. A minha mente, ela me traz essa informação, que não deixa de ser uma linguagem, tá? Uma linguagem arquetípica. Outra coisa bacana também
é Mamãe Oxum. Quando nós olhamos para essa figura, Mamãe Oxum, né, que algumas pessoas conhecem na religião do Candomblé, outras pessoas conhecem na religião da Umbanda, Mamãe Oxum, para mim, o que ela representa? Quando eu a olho, né, que não deixa de ser uma figura arquetípica, ela me traz beleza, ela me traz uma mulher vaidosa, né, que gosta de cuidar da aparência física, ela me traz um sentimento de ouro, de brilho, de prosperidade. Mamãe Oxum, ela também é acolhedora, ela é mãezona, ela tem esse poder da fecundação, da fertilidade, da criatividade. Então é exatamente essa informação, né, que a minha mente traz quando eu olho para essa figura, que também não deixa de ser uma figura arquetípica, tá? Outra figura, que eu vou dar exemplos aqui para vocês. Outra figura arquetípica muito bacana é Buda. Esse Buda aqui, ó, quando eu olho para essa figura, qual é a sensação que eu tenho? O que me remete? Me remete paz, me remete longevidade, paciência, conexão com o divino, com o espiritual. Então essa informação, quando eu olho para o meu Budinha, né, é uma figura arquetípica que me traz estas características, estas informações, tá? Vou trazer outro. Shiva, ou Ganesha, né? Quando eu olho para Ganesha, o que eu vejo? Eu vejo prosperidade, eu vejo dinheiro, poder, conexão com o divino, né? Eu vejo, sim, essa parte espiritualista, essa conexão mesmo, tá? Que o hinduísmo, que o budismo, né? Que a Índia, ou seja, que toda essa parte nos traz. Então é isso que remete quando eu olho para Ganesha, né? Eu vejo essa força, eu vejo esse poder, eu vejo essa alquimia, tá? Mas aí vamos falar também de alguns arquétipos que não trazem tanta positividade assim, tá? Por exemplo, Cleópatra. Cleópatra traz muita, né? Porque tem pessoas que ativam o arquétipo de Cleópatra, que traz empoderamento, sedução, aquela mulher marcante que aonde passa realmente chama atenção, e muitas mulheres usam esse arquétipo na vida, e realmente é assim que nós olhamos. Quando eu vejo uma mulher empoderada, uma mulher bonita, eu já olho Cleópatra, eu associo, né, Cleópatra com aquela beldade, com aquela beleza, com aquela mulher empoderada, que aonde chega deixa a marca e chama a atenção de todo mundo. Então isso é muito bacana. E tem alguns outros arquétipos que não são tão assim, tá? Lembrando que os arquétipos, eles só vão realmente ter uma finalidade quando você ativa, quando você estuda, porque você precisa estudar, né? Você precisa conhecer, né? Tem alguns arquétipos que têm mitos, então eu vou também falar sobre isso, tá? Mas vamos lá, vamos falar, por exemplo, sobre a vaca. Tem algumas pessoas que adoram a vaca, né? Então tem pano de prato de vaquinha, imã de geladeira de vaquinha, enfeite de vaquinha, toalha de mesa de vaquinha. Legal, mas para estudar um pouquinho, né? A vaca é o quê? A vaca é um animal de sacrifício, ela é um animal de corte. Ela morre para alimentar muitas pessoas. Então, às vezes, algumas pessoas passam alguns sacrifícios e não estão entendendo por quê. Para todo lugar que ela olha, ela vê uma vaca. Então, o inconsciente dela está trazendo essa informação. E a vaca é o quê? Um animal de sacrifício. Outras pessoas gostam do elefante, né? O elefante é lindo, tem elefante em tudo quanto é lugar. O elefante, ele é um animal de peso. Ele é um animal de carregar fardo, de carregar carga. Ele é um animal devagar. Tá? Então, se você começar a olhar e estudar os arquétipos, você vai ver o que é interessante para sua vida. O cavalo é maravilhoso, né? O cavalo, ele tem força, ele tem vigor, só que ele consegue ser domado. Ele anda em grupos. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa que você trabalha tendo que compartilhar, você trabalha em grupos, o arquétipo do cavalo é maravilhoso, porque mostra a sua força, o seu vigor, a sua vitalidade, e que você também consegue ser domado, você consegue ter uma hierarquia e respeitar aquela hierarquia que está mandando, né? É maravilhoso. O arquétipo da coruja. A coruja é muito linda. A coruja, ela representa sabedoria. Só que para você ativar o arquétipo da coruja, você tem que realmente vestir aquele arquétipo. E entender também que não é você que vai dominar o arquétipo, é o arquétipo que vai dominar você, viu? Então, o arquétipo vai se misturar com a sua energia. Se eu vou trabalhar com o arquétipo da coruja, que é da sabedoria, o mínimo que eu tenho que fazer de movimento é o quê? Estudar. É ler livros, é me inteirar
dos assuntos, é buscar essa sabedoria, porque a coruja não vai trazer a sabedoria para você, só de você ter ela, tá bom? Outro animal também, né, que às vezes representa aí uma negatividade, a galinha. A galinha, ela é bonita, né? Tem gente que tem galinha de enfeite para tudo quanto é lado. Só que o que a galinha faz? A galinha, ela coloca todos os pintinhos embaixo do braço dela, né? Ela tem aquele acolhimento. E outra, ela come no chão, ela come de grão em grão e ela cisca. Então, muitas das pessoas têm carregado a família aí, né? Colocou toda a família, é sogra, é cunhada, é cunhado, carrega a mãe, carrega o pai, os irmãos, tá carregando. E aí, por isso que tá vivendo no pouco, na migalha. Vocês conseguem entender? Arquétipo é coisa séria. Tanto que os países utilizam-se de arquétipos. E isso é muito interessante. Nós, mesmo que você não acredite, somos influenciados, sim, pelos arquétipos. E quando você os conhece e os ativa, isso é maravilhoso. Muito bom, como eu falei para vocês do arquétipo aqui de bruxa, que eu ativei. Gil, você tem outros arquétipos? Tenho. O dinheiro na minha parede não deixa de ser um arquétipo. Por quê? Porque quando você estuda e você entende, você coloca um arquétipo na sua vida, você tem que estar olhando. Por isso que muitas pessoas compram, né, um objeto para terem na mão, ou você pode ter uma figura. Você, né, baixa aí uma figura, põe no wallpaper do seu celular, você coloca na proteção de tela do seu computador, você imprime e coloca na sua frente, ou seja, você tem que estar olhando, porque também o olhar te expande, né, faz essa ativação. Isso também é muito interessante, tá bom? A águia. Agora nós vamos falar sobre um arquétipo aqui, que é o arquétipo. Antes da águia, eu vou falar da formiga. Tem muita gente que gosta da formiga, até como um arquétipo. Só que presta atenção, a formiga ela também está associada com pessoas que trabalham demais. Só que assim, a formiga, ela trabalha, é a formiguinha. O que ela faz? Ela trabalha, mas ela vive em fila, ela vive ali obedecendo. Então, pessoal, prestem atenção, vão estudar sobre os arquétipos, tá? Porque é interessante, sim. Também trabalha na sua parte hormonal, libera alguns hormônios que é bem interessante. E aí eu vou falar sobre o arquétipo também da águia. A águia, tudo tem os prós e os contras, né? Então é interessante, eu vou dizer aqui para vocês que a águia, ela é um arquétipo de empoderamento, né? A águia, ela traz poder, ela traz dinheiro, ela traz conquista, abertura na vida. A águia tem uma visão de longo alcance, voa alto. Ai, Gil, então eu vou ter um arquétipo de águia. Presta atenção, tá? A águia, ela é maravilhosa. Só que ela não vai te dar dinheiro. Não adianta você comprar um arquétipo e falar, não, agora ela vai me trazer dinheiro. Isso é um mito, tá? A águia também, ela voa alto. Você vê que ela pega a presa dela e ela vai comer no mais alto da montanha. Ela não fica no chão. Ela não anda com pardais. A águia é um animal solitário, tá? Ela vai andar com outras águias, mas ela não vai andar com pardais. Ela não vai ficar no chão, tá? Ela não tá ali próximo de pinguins. Então preste atenção, porque a águia realmente, ela tem esse poder e quando você ativa um arquétipo, né, de águia na sua vida, você começa a mudar o seu comportamento, porque você tem que se adequar de acordo com o arquétipo que você escolheu. Então ela começa a fazer você mudar. Você não vai conseguir mais ter contato, por exemplo, com pessoas que estão sempre reclamando, que pessoas que estão sempre pensando muito pequeno, que as energias estão sempre inferior, porque você está acima. Isso é fato. A águia também, ela faz você empreender, ela faz você crescer, entender o quanto você é capaz, tá? Então, por exemplo, se você não gosta do emprego que você tá, você ativa um arquétipo de águia, beleza, né? Você vai entender que você precisa empreender, abrir o seu próprio negócio e todas as vezes que você ativar, ouvir os mantras, se conectar com essa águia, olhar para ela, tudo isso vai trazer para você. Mas você tem que estar fazendo um movimento, é como a coruja. A coruja ela é o símbolo da sabedoria, mas se você não estudar, não procurar ler um livro, não procurar estar interagindo aí com todo esse conhecimento, não vai resolver nada, vai ficar como enfeite. A águia é igual, tá? Então a águia, vocês precisam entender que ela vai te mostrar, né? Tanto que eu já vi pessoas que ativam a águia, mas trabalham numa empresa onde elas não têm autonomia, onde elas não têm liderança. O que acontece? Elas são mandadas embora. Ou então não conseguem voltar para o trabalho no dia seguinte, porque elas
elas começam a entender, a águia começa a mostrar essa liberdade, o abrir as asas, o fazer acontecer, tá? Também já vi muitos casamentos, pessoal que se desmancharam por isso, porque ativaram um arquétipo de águia, a águia traz esse empoderamento, essa inteligência, o vai, o abre, o avança, e o outro parceiro tá sempre ali, né, no freio, com o pé no freio, com medo, porque a águia não tem medo, a águia faz você desbravar, faz você avançar, tá bom? Então prestem atenção, quando eu ativei a águia para mim, eu posso dizer para você que até por essa parte hormonal foi um pouco complicado, as 2 primeiras semanas, eu realmente senti esse arquétipo agindo na minha vida, e no começo foi um pouco complicado, depois eu acostumei, assim como a bruxa, tá? Também uso o arquétipo da morte, que é a transformação, que é a renovação, isso é muito interessante. Falando em renovação, algumas pessoas falam, mas tem o mito da águia, né, que ela sobe no alto da montanha, depois de um certo tempo, ela vai lá e perde as asas, né, ela perde ali as garras dela, ela perde o bico, ou seja, são aquelas pessoas que perdem tudo na vida. Então, pessoal, isso é um mito, tá? Primeiro porque algumas pessoas falam, a águia é um animal que, né, dura aí até 70 anos. Mentira, isso é um mito, tá? Por isso que eu tô falando, vão estudar, porque o estudo dá conhecimento. A águia, ela é uma ave de rapina que ela possui, sim, a maior longevidade, né, da espécie, mas ela dura no máximo aí 40 anos se ela estiver em cativeiro, tá? Porque se ela estiver na natureza, no habitat dela, uns 30 anos. E ela não tem esse processo de se automutilar. Essa automutilação não acontece se ela não estiver doente, tá? Caso contrário, ela não se mutila, como algumas pessoas falam, que ela sobe solitária, vai lá pra montanha e começa a arrancar o bico, arrancar a pena. Não, ela só vai fazer esse processo de mutilação se houver uma doença, tá? Isso é muito, muito claro. Algumas pessoas podem até usar esse mito aí sem muito conhecimento, comparando aí com uma passagem da Bíblia, onde no Salmo, capítulo acho que 103, se eu não me engano, fala sobre a águia. Outras pessoas também podem associar com a mitologia grega, lá falando sobre a fênix, tá? Que a fênix era um animal de rapina, aonde foi queimada, e no dia seguinte ela renasceu das cinzas para morrer de novo e renovar-se, né, renascer no dia seguinte. Então tudo isso é um mito, faz parte de uma mitologia, mas assim, na verdade a águia ela não tem esse processo de automutilação se ela não estiver doente, tá? É como nós, seres humanos, que apresentamos aí algumas doenças no corpo. Então os animais também, e as aves de rapina, elas também têm essa inteligência, tá? Então isso é um mito, mas quanto à vida, quanto o voo, quanto a essa inteligência, essa força, isso é muito legal vocês ativarem na vida e vocês sentirem os resultados. Então, por exemplo, muitos empresários usam a águia como animal de poder. Os Estados Unidos usam a águia, né, como um arquétipo de poder. Isso é muito bacana. Eu tenho, sim, alguns arquétipos ativados na minha vida e eu digo para vocês, procurem estudar, procurem saber como ativa, escolha um arquétipo que realmente represente em vocês, isso é muito bacana, tá bom? E comecem a trabalhar, comecem a incorporar realmente esse arquétipo na vida de vocês, porque eles começam a agir sim, e eles dão um resultado assim maravilhoso. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí para vocês, algumas pessoas me perguntando sobre arquétipos, se eu conhecia sobre arquétipos, se eu utilizo arquétipos na minha vida, utilizo. Tanto é que, olha, presta atenção, existem algumas empresas que quando elas vão contratar alguém, existe uma dinâmica ali que eles perguntam, né, se você fosse um animal, que animal você seria? Por quê? Porque o animal te representa, é aquela linguagem inconsciente, aquela não verbal, tá? Então o animal representa muito. Estudem, pesquisem, vejam o que vocês querem para a vida de vocês e passem a ativar arquétipos. É muito usado, é antiguíssimo e dá muito resultado também. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do conteúdo, curte, comenta, compartilha, escreve aí para mim nos comentários que vocês gostaram, que vocês querem saber de outros animais, e eu prometo para você que eu volto aqui e faço um outro vídeo falando sobre arquétipos e as diferenças na vida. Eu posso dizer para você que eu tenho alguns arquétipos ativados aí na minha vida, tanto por um lado de empoderamento feminino, quanto por um lado empresarial, financeiro, que dão muito resultado. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí para vocês. Um beijo de luz, namastê e muita, muita gratidão.
single day.